Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Essa aula aqui de hoje no YouTube foi feita especialmente para você que tem que apresentar um projeto no seu trabalho para o seu chefe, para sua chefe, para você que tem que apresentar um produto ou um serviço para um cliente seu, para você que tem que fazer um treinamento e mudar o comportamento de um grupo de pessoas. Basicamente, para você que quer conseguir convencer qualquer tipo de pessoa, ter mais poder de persuasão. E você vai fazer isso aprendendo um efeito especial, o efeito Silvio Santos. Tá bom. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar quais são os 3 passos para você aplicar o efeito Silvio Santos na tua apresentação. Eu não sei se você sabe ou se conhece a história do Silvio Santos, mas antes de ser apresentador de TV, ele era um grande vendedor. Ele tinha muito poder de convencimento, de persuasão. É isso que fez ele crescer muito da carreira dele. E essa história toda é contada dentro do seriado O Rei da TV. Esse seriado conta a história lá do início da carreira do Silvio Santos e como ele construiu esse império dele de comunicação. Mas um momento específico desse seriado conta a história do momento em que ele decidiu abrir o próprio canal de TV, o SBT. No começo da sua carreira, o Silvio Santos trabalhou em outros canais de televisão, mas em certo momento ele percebeu que para ele poder crescer de verdade, ele precisava ter o canal de TV próprio. Ele teve a ideia de fundar o Sistema Brasileiro de Televisão, que a gente hoje em dia conhece pelo SBT. Mas tem um pequeno problema. Você começar o seu canal de televisão próprio não é tão simples assim. Você precisa de uma concessão, uma autorização especial do governo brasileiro. E o seriado do Rei da TV mostra especificamente como foi essa reunião do Silvio Santos junto com o governo brasileiro, em que ele tentava convencer um grupo de generais e de pessoas que trabalhavam no governo brasileiro a liberar mais um canal, o canal que se tornaria no futuro o SBT. E durante essa reunião, o Silvio Santos ele tenta passar o maior profissionalismo possível, se mostrar realmente como um grande empresário. Ele faz uma grande apresentação mostrando todos os aparelhos técnicos que ele comprou, que os aparelhos tinham vindo dos Estados Unidos, que a TV ia ser super moderna. Mas o seriado mostra que claramente as pessoas ali do governo elas não estavam muito dispostas a liberar mais um canal na rede de programação. Todo esse aparato técnico, toda essa apresentação técnica não estava realmente convencendo as pessoas. Estava claro que o Silvio Santos não ia atingir o objetivo dele. Nesse momento, a reunião é pausada por alguns minutos e o Silvio Santos vai fora da sala de reunião conversar com o sócio dele. O sócio relembra que ele sempre foi um grande vendedor e que ele deveria, nesse momento, parar de focar só nesses argumentos técnicos. O que ele deveria fazer é voltar para as raízes dele e realmente vender a ideia, vender o sonho para aquelas pessoas do governo. Todos eles voltam para a sala de reunião e os generais e as pessoas do governo perguntam para o Silvio Santos se ele tem alguma consideração final. Nesse momento, ele joga o script completamente pela janela e começa a contar a seguinte história para todo mundo que está ali na sala. Ele fala que teve que levar a filha no hospital para tomar uma injeção. E ela não queria de maneira nenhuma, nenhum médico conseguia convencer ela esperneava. Ele pegou uma moeda do bolso e começou a fazer uma mágica na frente da filha, a distrair ela. Ela começou a dar risada e nem percebeu quando o médico aplicou aquela injeção doída. Ele falava que tudo que a filha dele precisava para passar por esse momento difícil era de um pouco de distração, de diversão. E era exatamente isso que o programa Silvio Santos fazia todo domingo para as pessoas, para o povo brasileiro. Um povo que trabalhava bastante, que era sofrido, que só precisava de um pouco de distração para ter felicidade no dia a dia, para esquecer dessas dificuldades. E que se ele conseguia fazer isso com um programa só no domingo, imagine o que ele seria capaz de fazer pelo povo brasileiro com um canal inteiro de TV. E ele pergunta para as pessoas do governo se isso não seria de interesse deles.
se não seria de interesse ter essa felicidade para o povo brasileiro, principalmente nos momentos em que eles precisassem dar algum tipo de injeção, principalmente nos momentos em que eles precisassem colocar algumas coisas que eram mal necessários. Eu achei essa história sensacional e a maneira dele vender essa ideia muito boa. E eu quero nesse momento aqui que a gente tenha um olhar analítico para entender a técnica, não para julgar a forma como ele vendeu, mas esse efeito do Silvio Santos tem um poder muito grande, o poder de você conseguir convencer qualquer pessoa. E eu consegui quebrar aqui para você essa técnica que ele utilizou em 3 passos muito simples. O primeiro passo é, em uma apresentação, não focar só no conteúdo técnico. Isso não quer dizer que você não deva apresentar um conteúdo técnico, mas você não pode se basear 100% só nele. Enquanto o Silvio Santos estava somente apresentando os aparelhos que ele tinha comprado, que eles eram importados, falando das características técnicas, ele não tinha ainda o interesse daquelas pessoas. Porque o que elas estavam vendo ali eram aparelhos que outras televisões também tinham. O que tinha de diferente nesse canal novo que ele ia abrir? Qual é o grande benefício nesse caso ali para o governo ou até mesmo para o povo brasileiro? Não era claro. Não era óbvio. Então, como que a gente consegue apresentar uma ideia sem focar 100% na parte técnica? Isso era algo que o Silvio Santos fazia muito bem, que era usar uma história ou até mesmo uma analogia. Ali no seriado de TV, o Silvio Santos, ele usa a analogia da filha dele e como ele distraiu ela no médico com uma mágica. E essa analogia representava o povo brasileiro. O Silvio Santos fazendo a mágica e distraindo a população era justamente o que ele fazia todo domingo no programa de TV. E a injeção que a filha dele tinha que levar representava basicamente as ações do governo que muitas vezes não eram tão populares, mas que se eles tivessem essa política de pão e circo dos programas de TV no domingo, eles iam sofrer menos e basicamente iam reclamar menos também do governo. E essa história com essa analogia ajuda a fazer uma conexão muito importante com o terceiro passo dessa técnica, que é criar desejo pelo que você está apresentando. Porque para aqueles militares, enquanto ele estava simplesmente falando de abrir um novo canal e mostrando todos os aparelhos que ele tinha comprado, para eles, onde estava o interesse nisso? Sabe, o que eu ganho com isso? Era difícil de visualizar, mas através desta história, eles começaram a entender que abrir um novo canal de televisão com um dos grandes ícones que tinha um programa muito importante era um benefício muito grande para o governo, porque eles iam conseguir manter uma população mais calma. Nesse caso, vamos lá, mais alienada. E isso funciona muito bem, porque a partir do momento que ele fez o governo entender quais seriam os benefícios de ter um novo canal de TV, o SBT foi aprovado. E essas técnicas você pode utilizar para apresentar qualquer coisa. Então, por exemplo, vamos imaginar que você quer falar sobre um curso de inglês que você está criando. Você pode chegar e focar simplesmente na parte técnica, falando de quantas horas tem o seu curso de inglês, falando dos livros que a pessoa vai utilizar, mostrando a apostila, como ela é bonita, que você usa uma técnica lá de Cambridge. Mas se eu focar somente nesse técnico, existem outros milhares de cursos que são assim também, é muito difícil de eu, como cliente, visualizar realmente essa diferença. E de novo, não quer dizer que você não precise abordar isso, mas essa não pode ser a sua única abordagem. E é por isso que nesse caso a gente pode contar uma história. Contar a história de um cliente seu, que utilizou seu método de inglês e que agora ele consegue viajar por conta para qualquer lugar do mundo. Uma pessoa que antes se batia um monte, que tinha vergonha, que nunca tinha saído da própria cidade porque não sabia falar inglês. E quando eu conto a sua história, eu automaticamente estou fazendo o quê? Eu estou criando desejo pelo que você está apresentando. Porque essa história desse cliente faz com que eu me projete nessa situação, com que eu me imagine vivenciando isso. E esse método que você me apresentou, essa parte técnica, ela vai servir simplesmente como uma ferramenta para eu atingir esse meu objetivo. Mas pelo fato de eu ter contado uma história e ter conseguido causar esse desejo na pessoa que está ali me escutando, essa parte técnica da minha metodologia vai agora fazer muito mais sentido do que ela sozinha. Infelizmente, aqui no YouTube, por causa de direitos autorais, enfim, e de várias coisas, eu não posso mostrar esse pequeno filminho em que o Silvio Santos faz a reunião com o governo brasileiro. Mas se você quiser assistir,
ela tá no 8º episódio da primeira temporada da série O Rei da TV. Mas esse aqui são os 3 passos do efeito Silvio Santos, que ele utilizava, e honestamente até hoje ainda utiliza, na comunicação dele, que fazia dele um grande vendedor, que fez dele um grande empresário e que fez com que nascesse esse império de comunicação aí, que é o SBT. E eu tenho certeza que se você aplicar também nas tuas apresentações, no teu dia a dia, vai fazer uma enorme diferença no teu destaque profissional. Agora, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade, qual é o tema técnico que você tem dificuldade em criar essa conexão com a audiência, em criar uma história para ele, em aumentar o teu poder de convencimento. Deixa aqui que eu te dou algumas ideias. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Yeah. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.